Boa tarde a você que está conectado neste canal e eu te convido a nós refletirmos sobre mais uma mensagem da nossa caminhada cristã. É uma mensagem também que é uma recomendação que Jesus deixou para todos nós, para aqueles que desejam segui-lo. E o nome da mensagem é Ide e fazei discípulos. A primeira coisa que nós podemos refletir é a diferença entre evangelizar e discipular. Será que é a mesma coisa? Você já parou para pensar nisso? Será que evangelizar é a mesma coisa que disciplinar? Então vamos ver no que consiste cada definição. Evangelizar, segundo o próprio Evangelho, segundo a própria Escritura, é anunciar o Evangelho da salvação. É trazer boas novas ao pecador. Ou seja, aquela pessoa que ainda está em pecado, que ainda não recebeu o espírito de arrependimento, você anuncia uma boa nova. Você anuncia o Evangelho da salvação. E discipular é uma etapa que vem posterior ao evangelizar. Isso significa acompanhar esse pecador que agora, já convertido, já se convenceu do seu pecado, já se convenceu que ele é um pecador. E agora ele vai receber ensinamentos sobre a doutrina básica da fé cristã. E aquele que está instruindo aquele pecador que já reconheceu o seu pecado, que está sendo discipulado, essa pessoa vai auxiliar na caminhada deste pecador. Então nós vemos que são definições distintas e são momentos distintos também. O evangelizar é um período anterior àquele que o pecador recebeu o espírito de arrependimento e se convenceu realmente que ele é um pecador, que ele precisa mudar o rumo da sua vida. E depois que esse evento acontece na vida do pecador, ele passa a ser discipulado, ele passa a ser instruído na doutrina básica da fé cristã e também recebe um acompanhamento daquela pessoa que está discipulando. Então, nós podemos tirar uma conclusão, já agora, de que discipular é um trabalho muito árduo e que requer um tempo exclusivo nosso. Porque o discípulo, ele precisa ser acompanhado, orientado e instruído. Nós, como pais, sabemos como é árduo esse trabalho. Porque nós fazemos isso com os nossos filhos. Os pais discipulam os seus filhos. Se eles têm uma fé cristã, eles vão discipular na doutrina da fé cristã. Eles discipulam também conforme os valores que eles receberam, que eles herdaram dos seus pais. E sabemos que no caso de pais e filhos existe naturalmente uma convivência muito próxima, por estarem morando na mesma casa, por estarem sempre convivendo de uma forma familiar. Então, o discipulado é uma coisa árdua. Podemos dizer até que o evangelizar é talvez uma situação mais branda, que você vai lançar a semente, você vai anunciar o evangelho da salvação. Mas o discipular é você dar uma continuidade a esse trabalho de evangelização e acompanhar mais de perto cada discípulo que o Senhor colocou em suas mãos. Então, qual foi a ordem de Jesus? Nós sabemos, lendo as Escrituras, que a ordem de Jesus foi tanto evangelizar como discipular.
Porque ele disse: anunciai o evangelho até os confins da terra. Em última instância, você começa em Jerusalém, passa por Samaria e vai até os confins da terra. Então, em última instância, o anúncio do evangelho ele tem uma abrangência muito grande. Mas ele também deixou uma ordem nas escrituras. Ele disse: ide e fazei discípulos. Então, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós lemos: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas veja a recomendação qual é. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus falando. E ele ainda diz mais: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa linda essa. Jesus vai estar todos os dias conosco até a consumação dos séculos, nesse trabalho de evangelizar, nesse trabalho de discipular. Se nós lembrarmos um pouco sobre a caminhada de Jesus aqui na Terra, nós vemos que na Bíblia está registrado que as multidões o seguiam. E um detalhe importante da atitude de Jesus, do comportamento de Jesus diante dessas multidões. Ele nunca rejeitou as multidões. Ele, quando via que as multidões o estavam seguindo, ele ia para um monte, ele se sentava e começava a ensinar, a anunciar o evangelho da salvação. Com isso, ele libertou muitos endemoniados. Com isso, ele curou enfermos de doenças que na época eram incuráveis. Ele ressuscitou mortos. Ele fez muitos milagres. Nós sabemos disso. Então, ele sempre estava disposto a anunciar o evangelho da salvação. Mas aqueles que foram tocados por essa palavra dele, por esse anúncio do evangelho da salvação, porque muitos foram tocados, e muitos que foram tocados queriam seguir a Jesus. Mas a muitos ele disse: não me siga. Volte para a sua cidade, ou então conte para os sacerdotes. Mas ele não permitia que o seguisse. Por quê? Ali era um trabalho de evangelização e não de discipulado. E Jesus teve essa atitude. Nós podemos refletir um pouco também sobre isso. Por que Jesus não permitiu que muitos, dentre aquela multidão que o seguiam, que foram tocados pelo seu poder e que mostraram naquela hora o desejo de segui-lo, ele disse que não o seguisse. Jesus, como tinha uma unidade plena com o Pai, né, tinha o discernimento pleno dos corações, ele sabia, provavelmente, com certeza, quem era que estava realmente apto a segui-lo, num discipulado. Aqueles que receberam alguma cura, algum milagre em sua vida, com certeza foram tocados, a semente foi lançada em seus corações. Mas ser um discípulo é uma coisa que exige muito mais, né? Exige muita renúncia, exige muita dedicação, e é diferente do evangelizar. Mas teve 12 judeus da mais variada personalidade, do mais variado caráter, das mais variadas debilidades e virtudes, e que Jesus convidou para ser seus discípulos. E a sua convivência com esses 12 judeus era realmente muito próxima. Mas nós precisamos atentar que esses 12
judeus que foram convidados a ser seus discípulos, eles não vestiam o mesmo uniforme. Cada um tinha sua peculiaridade, cada um tinha sua fraqueza, cada um tinha suas debilidades e também suas virtudes. E o discipulado, a prática do discipulado, né? Depois que Jesus ascendeu para o céu, ela está muito evidente no livro de Atos. E nós vemos no livro de Atos uma igreja ungida, que é a igreja primitiva, porque aqueles 12 discípulos tinham acabado de desenvolver, de ter uma convivência muito próxima com Jesus. Então absorveu muito a forma de fazer, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de fazer discípulos. Então era uma igreja realmente muito ungida e por isso sofreu muita perseguição. Porque essa igreja primitiva estava atraindo muitos adeptos para a igreja de Cristo, dando assim uma continuidade ao trabalho que Jesus fez com seus 12 discípulos. Então, de uma forma assim grosseira, nós podemos dividir a igreja de Cristo em duas categorias. Uma igreja grande e uma grande igreja. Nós sabemos que quando nós mudamos a posição desse adjetivo grande, o significado também muda. O que é uma igreja grande? A igreja grande, geralmente, ela não forma discípulos, devido ao grande número de membros. E devido ao tempo que pastores, líderes, né, pessoas que estão no comando da igreja, não têm um tempo suficiente para conviver tão de perto com uma igreja grande, com tantos membros. Então, eles não têm esse tempo, essa disponibilidade de desenvolver uma relação mais íntima. E talvez por isso Jesus não permitiu que muitos que queriam segui-lo o seguissem. Ele queria só os 12, porque ele queria um tempo mais próximo com esses 12. Podemos dizer também que numa igreja grande você pode ter até uma oferta, dízimos e ofertas mais significativos, porque você tem mais membros contribuindo, mas às vezes também a fidelidade não é muito marcante numa igreja grande. Por outro lado, uma grande igreja é a igreja de Atos, podemos dizer isso. A igreja de Atos foi uma grande igreja, porque uma grande igreja não significa que ela seja grande em número de membros, mas ela é grande em poder, em unção, em cura, na manifestação de Jesus através dessa igreja. Isso é uma grande igreja. Então, podemos dizer que uma grande igreja é aquela que manifesta maior poder, maior unção, manifesta mais a presença de Cristo. Há um comprometimento e fidelidade maior dos seus membros. Pelo menos deveria ser assim. Apesar de que há uma variação também aí. E, provavelmente, uma grande igreja, por ser numericamente menor, ela tem um recolhimento menor de dízimo, de ofertas, mas ela tem uma riqueza muito maior, que é a riqueza de ter a presença viva de Cristo. Uma outra coisa que nós podemos refletir é que quando Jesus esteve aqui na terra pregando, evangelizando e discipulando, ele não contou com uma estrutura física de templo. Os primeiros apóstolos também não contaram com essa estrutura física, mesmo porque havia muita perseguição. E muitas vezes eles tinham que se locomover, de mudar de lugar, de fugir da perseguição. Isso não quer dizer que nós
não tenhamos um templo físico. O templo físico, hoje ainda vivemos assim numa situação de paz com relação à perseguição religiosa no Brasil, e o templo físico, ela permite que as pessoas se desloquem para aquele lugar, todos vão convergir para o mesmo lugar, para oferecer um louvor, uma adoração, para ministrar a palavra, para ouvir a palavra, para meditar na palavra. Então, o templo físico tem seu valor, não resta dúvida. Mas na época de Jesus e dos primeiros apóstolos da igreja primitiva, não existia esse templo físico, existiam as sinagogas. Mas as sinagogas, elas eram dirigidas mais por judeus mais ortodoxos, né, que não tinham tido ainda a revelação de que Jesus era o Messias. Mas Jesus saía pregando, assim como a igreja primitiva, eles pregavam de casa em casa, eles pregavam no monte, como Jesus fez várias vezes. Jesus pregou dentro de barco, e aquela multidão toda ao redor dele ouvindo. Porque ali o que interessava, o que estava cativando aquela multidão, não era o templo físico, era a unção que saía da boca de Jesus. Era o poder que emanava do seu corpo, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que o tocou e foi curada, porque saiu o poder do seu corpo. E o próprio Jesus declarou isso. Então, realmente, foi um tempo, vamos dizer assim, que hoje nós ainda não temos vivido, né? Com tanta intensidade, com tanta unção, com tanto poder. Então, nós podemos dizer que o discipulado é aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus e implementaram na igreja primitiva. Estava tudo muito fresquinho. Eles tinham acabado de conviver 3 anos e meio com Jesus, com a plenitude do Pai em Jesus. Então, eles absorveram muita coisa devido à convivência e eles implementaram isso na igreja primitiva. Então, lembrando mais uma vez que discipular não é somente ensinar, mas é ajudar os discípulos a guardar e a cumprir aquilo que aprenderam. Naturalmente que nós, quando somos atraídos por Cristo e sentimos que precisamos mudar, né, o rumo da nossa vida, nós vamos receber palavras, nós vamos receber ensinamentos, mas nós, devido à nossa natureza de pecado, nós não vamos imediatamente cumprir tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que foi ensinado, porque nós precisamos receber a graça para cumprir com tudo isso. E assim acontecia no tempo da igreja primitiva e acontece até os dias de hoje. Então, discipular é ensinar, é instruir, é ensinar a guardar aquilo que o discípulo está ouvindo, está aprendendo, é ajudar na sua caminhada cristã, mas sem ter a pressa nem a cobrança de que ele tem que andar naquilo que ele ouviu hoje. Ele tem que andar naquela pregação que ele ouviu hoje. Se ele andar, excelente. Ele recebeu a graça para isso. Mas às vezes a graça não vem exatamente naquele momento. Vem um pouco depois e quem está discipulando tem que ter essa percepção de que tem que ser paciente como Deus foi paciente com cada um de nós. Se cada um de nós olhar para a sua história de per si, vai ver o quanto tempo Deus esperou para que nós começássemos a seguir a Jesus. Então, muitas vezes nós queremos que isso aconteça muito rápido na vida do outro e nos ofendemos e dizemos, não adianta eu continuar, eu estou perdendo tempo.
Olhe para você mesmo e veja quanto tempo o Senhor lhe esperou para que você se tornasse mais intenso, mais fiel à palavra dele, mais cumpridor da palavra dele. Porque uma outra questão que nós devemos também refletir, já que nós também fomos chamados a fazer discípulos, é que na intimidade, na convivência mais de perto, porque o discipulado exige isso, é que nós vamos realmente perceber o que o outro absorveu ou deixou de absorver de tudo aquilo que foi ensinado. Porque na formalidade da igreja, nós não percebemos isso. Porque cada um tende também a representar um pouco. É normal, é da nossa natureza. Mas na intimidade, na convivência, no dia a dia, é difícil representar. Você vai manifestar realmente o que você já tem de Cristo e aquelas áreas que ainda precisam ser trabalhadas. Então, lembrando mais uma vez a recomendação de Jesus: ide e fazei discípulos. Ele não disse, ide e fazei membros de igreja. Ele não falou isso. Em Atos 6:7, nós lemos: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, veja o poder dessa igreja. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E até os sacerdotes obedeciam à fé. Em 2 Timóteo 3:10, nós vemos o que Paulo fez com Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Paulo. E nós lemos: tu, porém, Paulo dizendo para Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Tu tens seguido de perto o meu procedimento, o meu propósito, a fé, a longanimidade, que é a paciência, o amor e a perseverança. Podemos dizer, então, que discipulado envolve relacionamento, ou seja, não é só uma questão de ensinar, mas é de conviver, jantar juntos, jogar juntos, estudar juntos, frequentar os mesmos lugares e promover encontros para estar juntos. Eu, particularmente, gosto muito de estudar juntos, porque eu amo estudar a palavra. Mas os jovens que ainda estão na vitalidade, jogar juntos também é muito bom. Você está convivendo ali. E na convivência nós ensinamos muita coisa e também aprendemos. Não só ensinamos, mas também aprendemos. Quando nós nos reportamos à família natural, nós vemos que essa convivência íntima ela é mais real, ela é mais verdadeira. E vemos também que devido a essa convivência maior, há mais atritos, há mais franqueza, há mais autenticidade. Então, nós vemos isso na nossa família natural, porque ali ninguém consegue representar, todo mundo mostra o que é, mostra o que já foi transformado, as áreas que foram transformadas, as áreas que ainda não foram. E dessa mesma forma deve acontecer na família espiritual. Uma coisa que Paulo fazia quando ele ia nas suas viagens missionárias e quando ele ia pregar em outras cidades, ele sempre convidava alguém para ir com ele. A gente não vê nunca Paulo indo sozinho. Ele foi com Barnabé uma época, depois foi com Silas. E em Atos 20, de 1-4, nós vemos que Paulo, quando foi chamado a ir para a Macedônia, ele também não foi sozinho. Ele convidou outros. E nós lemos esse trecho de 1-4, Atos 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia.
Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, contra Paulo, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam Paulo, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, da Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então, quantas pessoas acompanharam Paulo nessa volta à Macedônia? E Paulo realmente não tem nenhuma passagem que diga que Paulo saiu sozinho ministrando. Ele sempre ia acompanhado de outras pessoas que tinham a mesma fé, o mesmo propósito. Nós sabemos que hoje nós temos a vida muito cheia, muito comprometida com trabalho, com família, deslocamento sempre é mais difícil. Mas esse foi um fato que ocorreu naquela época. Eram pessoas só dedicadas a isso, né? Mas isso não impede com que nós façamos um esforço de também buscar essa convivência, essa intimidade. Se o Senhor colocou pessoas na sua mão para você discipular, busque essa convivência, porque é importante. Esse período que nós passamos no Canadá com o Danilo e a família dele foi excelente. Porque não houve nenhuma pregação formal, mas houve uma convivência muito grande. Uma intimidade muito grande, uma convivência de 24 horas. Então, as coisas afloram. Você tem a oportunidade de ensinar, de corrigir, de conversar. O discipulado é isso. Então, nós podemos chamar essa forma que Jesus usou com os seus discípulos. E depois que os seus apóstolos também implementaram na igreja primitiva, alguns chamam o princípio da associação. Ou seja, você sempre está se associando com pessoas, para envolver essas pessoas, né, na caminhada cristã, ter a oportunidade de manifestar sua fé, acontecer milagres de repente. Isso é muito importante, é fundamental no discipulado. Nessa convivência íntima, nós sempre teremos essa oportunidade de fazer discípulos para Cristo. Agora, um outro ponto importante e que nós precisamos ter isso muito claro, é que quando nós trazemos para perto de nós um novo convertido, geralmente o novo convertido ele ainda é imaturo, ele ainda está começando a sua caminhada, começando a conhecer a Cristo, e você está investindo naquela vida. Qual é a maior riqueza dessa convivência? É você passar para esse novo convertido as riquezas de Cristo, aquelas principalmente que você já absorveu na sua vida, que já faz parte do seu caráter, porque essa é que é a maior riqueza, realmente, é a gente transmitir a vida, não só palavras, mas a vida de Cristo, não necessariamente fazer uma pregação formal. Então, quando nós trazemos para junto de nós um novo convertido, com certeza nós vamos ter que lidar com toda a carga que ele traz. Carga da sua vida anterior, carga familiar, uma carga doutrinária. Então ele vem com muita carga. E não seja ingênuo de achar que você, de repente, ele vai começar a andar como você, que já tem 30 anos caminhando, 40 anos. Ele vai começar a pensar como você, a agir como você. Então, não adianta se irritar, não adianta se ofender, não adianta se decepcionar, porque isso é o normal que vai acontecer. O novo convertido vem com muitas cargas.
E ele precisa de um tempo para ser convertido a cada dia à doutrina da fé cristã, a doutrina pura, porque até as doutrinas estão, vamos dizer assim, enxertadas, contaminadas com princípios e valores humanos, né? Nós sabemos disso. Mas Deus vai limpando, vai purificando e vai clareando as coisas. Agora, como foi que Jesus escolheu seus 12 discípulos? Em Lucas 6, de 12 e 13, nós lemos: naqueles dias, Jesus retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Isso está em Lucas 6, 12 e 13. Então, a forma como Jesus escolheu os seus discípulos foi passando a noite inteira orando, conhecendo a vontade do Pai, para quem ele deveria chamar, e se colocando diante do Pai com esse compromisso. Como ele disse: Pai, de todos que tu me deste, nenhum se perdeu, só aquele que era o próprio diabo. Então, existe um compromisso nosso diante daquelas pessoas que você sente que Deus está colocando próximo a você, para você discipular. Existe esse compromisso seu com essa pessoa, no sentido de instruir, de ajudar ele a guardar os mandamentos, no sentido de ajudar ele na sua caminhada, no sentido de conviver, dele se sentir parte da família de Deus. Então, Jesus atraía multidões, nunca se negou a atender o clamor das multidões nas suas necessidades, mas ele, o Pai, em oração, disse a ele que discípulos ele só teria 12. E a gente vê que Jesus nunca quis pregar sozinho. Ele sempre estava rodeado com seus discípulos. Seus discípulos estavam ali, junto com ele. E por que ele queria estar sempre com os seus discípulos ao seu redor? Porque ele não queria só pregar, ele também queria ensinar a seus discípulos como fazer. Ele queria transmitir o que ele tinha, a plenitude do Pai que estava nele. Ele queria também transmitir para os seus discípulos, fazer com que fosse manifestado e que eles pudessem perceber, aprender e depois receber o Espírito Santo para que eles também fizessem da mesma forma. Então, nós podemos dizer que discipular é investir em pessoas que podem dar certo ou não. Por isso, sempre devemos buscar a direção do Espírito Santo e sentir para onde ele está sinalizando. Para qual direção o Espírito Santo está lhe mostrando, lhe levando, para que você busque esses discípulos. Nós podemos lembrar aqui do investimento que Elias fez com Eliseu. Eliseu foi um discípulo de Elias. Podemos lembrar no investimento que Paulo fez na vida de Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Paulo. E tem muitos outros casos na Bíblia. Deram certo? Sim, pelo menos esses 2 casos deram certo. Mas se eu te perguntar agora sobre o investimento que Jesus fez na vida de Judas, você pode até me dizer: ó, Jesus acertou nos 11, mas em Judas ele errou. Será? Será que Jesus realmente errou na vida de Judas? Podemos lembrar aqui um detalhe, que ele passou
uma noite inteira orando e recebendo do Pai quem ele deveria chamar para ser seus discípulos. E nessa relação Judas estava. Então, se nós não meditarmos um pouco mais a fundo, não refletirmos um pouco mais, nós vamos dizer, não, Jesus errou aí em Judas, porque ele era o próprio diabo. Ele ia trair Jesus. Você ia convidar alguém para andar junto de você, para sentar, para comer junto, para tomar conta do dinheiro da sua empresa, do seu banco, da sua conta corrente. Se você soubesse que essa pessoa iria lhe trair, ninguém faz isso, né? Mas, com certeza, Jesus não errou, porque Judas fazia parte do plano do Pai. E Jesus passou uma noite inteira orando e buscando essa direção divina. Ele tinha uma unidade plena com o Pai, ele tinha a plenitude do Pai, ele tinha uma comunhão totalmente limpa, porque ele não tinha pecado, então ele tinha todo o acesso ao Pai. E com certeza Judas fazia parte do plano do Pai, para que Jesus o convidasse para ser seu discípulo. E que lição nós podemos tirar disso aí? Nós podemos tirar algumas conclusões como, em alguns momentos, nós podemos realmente nos equivocar, porque nós não temos essa intimidade que Jesus tinha com o Pai. Porque nós ainda temos pecados, e o pecado sempre está entre nós e o Pai. Áreas da sua vida que você já purificou, você tem uma comunhão direta com o Pai. Mas se ainda existe algum pecado em alguma área, esse pecado vai servir como um bloqueio na sua comunhão com o Pai. Então, nós podemos nos equivocar, com certeza. Mas nós também podemos ter uma pessoa conosco direcionada pelo Pai, nós investirmos muito na vida dessa pessoa e depois essa pessoa não querer seguir a Jesus. Isso pode acontecer e tem acontecido muito. Será que o seu trabalho foi perdido? A Bíblia diz que todo trabalho no Senhor não é em vão. Ou seja, o Pai pode te colocar diante de você pessoas que você comece a investir na vida daquela pessoa, que você fale do Evangelho para ela, que você instrua ela, que você ajude ela a seguir nessa direção e que depois ela desista, ela não queira seguir. Pode ser que seja a vontade de Deus que você faça isso, porque Ele quer se manifestar a todos. Ele quer se manifestar a todos e nem todos vão aceitar. Podem até parar para ouvir, mas não vão prosseguir. Então, todo investimento que você fizer na vida de alguma pessoa, mesmo que depois ela se desvie do caminho, não ache que você fez um investimento em vão. Você foi usado por Deus, para dar essa oportunidade àquela pessoa de conhecer a Deus, porque ele vai se revelar a todos. Como Jesus se revelou a Judas, mas mesmo assim ele não quis, a ambição dele foi maior. Né? A ambição pelo dinheiro foi maior do que seguir a Jesus, tendo aquela pessoa junto dele com tanta unção, com tanta plenitude do Pai, mas ele preferiu o outro caminho. Então, isso pode acontecer na vida de qualquer um. Nós não devemos nos ofender, nem nos decepcionar com isso, porque é normal acontecer. E, de qualquer forma, você foi usada para criar essa oportunidade na vida daquela pessoa de conhecer a Deus. E a escolha é dela, porque Deus deu o livre-arbítrio a cada um. Então, você pode ser usado realmente para
dá essa oportunidade a outros de ouvir de Cristo pela sua boca, através da sua vida, do que você já absorveu de Cristo nessa caminhada, das áreas que já foram convertidas na sua vida, você está dando oportunidade a outros. Então, se alguém tiver que se ofender, quem tem que se ofender é Jesus, porque ele não tinha qualquer pecado e ele foi traído, ele foi pisoteado, ele recebeu açoites, ele foi denegrido moralmente. Então, se ele não se ofendeu, por que nós vamos nos ofender? Agora, um outro ponto que eu já falei, já toquei antes, mas eu quero reforçar agora, é que quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, eles não vestiam o mesmo uniforme. Não eram pessoas padronizadas. Quem faz isso, inclusive, é o comunismo, né? Todo mundo veste o mesmo uniforme. Mas eles não. Cada um tinha sua personalidade, sua vida. Mateus servia aos romanos. Pedro era impulsivo e temperamental. Tomé, depois de conviver 3 anos e meio, ainda duvidou que Jesus tivesse aparecido e disse que só acreditava se tocasse o dedo nas suas chagas. Então, cada um tinha o seu caráter, a sua personalidade. Não foram pessoas que vestiam o mesmo uniforme, não foram pessoas padronizadas. Ao contrário, foram pessoas bastante diversificadas uma da outra. Mas Jesus soube, com a sua habilidade, transformar cada um deles nos seus discípulos fiéis. E depois a gente vê o fruto que cada um foi dando. Cada um dentro da sua proporção, daquilo que conseguiu absorver dessa caminhada com Jesus. Mas, com certeza, não foram pessoas que estavam dentro de um padrão rígido. Não existiu isso. Em Marcos 3, verso 14 e 15, nós lemos: Então, Jesus designou 12 para estarem com ele, para enviar. Qual foi o objetivo dessa escolha? Para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Os 12 que ele designou: Simão, que foi acrescentado o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que eram chamados, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então vejam por que eles receberam esse nome, né? Não era porque eram mansinhos. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, nós vemos que Jesus realmente não se prendeu a um padrão rígido. Ele ouviu do Pai e escolheu. E cada um teve o seu papel a desempenhar. Se você ler, estudar cada personalidade, cada apóstolo de Jesus, você vai ver que cada um tinha suas particularidades e eram bem diferentes um do outro. E assim também são os membros de uma igreja, né? Cada um é diferente do outro. Cada um tem pontos que você pode realmente aproveitar nessa comunhão e tem outros pontos que você vai precisar dizer a eles que eles vão precisar mudar, que o padrão divino não é esse, mas cada um com a sua personalidade. É a diversidade dentro da unidade, porque o corpo de Cristo é uma diversidade de dons, de habilidades, até de crença, de fé, né? Vamos dizer assim, de nível de fé. Mas a unidade é Cristo. Então, dentro da diversidade do corpo de Cristo, nós temos sempre que buscar
a Cristo, porque Ele é que faz com que todos se unam, se complementem, se ajudem, para que a igreja de Cristo cresça aqui na terra. Então, nós podemos dizer que discipulado significa estar com, podemos definir dessa forma, que significa convivência, estar com, como numa família natural, né? Eu convivo com o Sérgio há 41 anos de casado, mais 2 de namoro e noivado, 43 anos, então eu sei perfeitamente, e ele sabe também, em relação a mim, as áreas que nós já mudamos, as áreas que ainda precisamos mudar, as áreas que temos dificuldades de mudar, porque recebemos uma carga familiar, hereditária, até genética. É essa convivência que vai fazer com que a gente cresça e ministre um para o outro aquilo que já recebeu de Cristo, né? Então, numa convivência familiar natural, nós temos o marido com a personalidade, a mulher com a personalidade, mas eles estão caminhando juntos. A unidade vem de Cristo e dentro dessa unidade, nós, dentro de uma maturidade, você já abandona o que você é, o marido abandona o que ele ainda é, fora de Cristo, para dentro dessa unidade atingir os filhos e fazer com que os filhos cresçam nesse conhecimento de Cristo. E isso com certeza funciona, nós temos experimentado isso. Isso vai se propagando como um raio, né? Uma espiral, e vai atingindo noras, vai atingindo netos, vai atingindo sobrinhos, familiares. E é esse o objetivo. Foi isso que Jesus quis passar para os seus discípulos. Em Marcos 1,17, nós lemos, Jesus disse, sigam-me. A primeira ordem foi essa, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, qual a conclusão que nós podemos tirar? É que quanto mais formos iguais a Jesus, quanto mais estivermos experimentando essa transformação interior, mais pessoas nos seguirão e teremos chance de fazer discípulos. Então, para concluir, podemos dizer que discipular é ensinar, discipular é conviver, discipular é não colocar a nossa forma no outro, nossa veste no outro, mas enxergar o dom de Deus que há nele e ajudá-lo a desenvolver. Isso vai contribuir para a Igreja de Cristo, para o crescimento da Igreja de Cristo e o poder também, né, da Igreja de Cristo. Discipular é preparar pessoas para pregar, evangelizar e espalhar a palavra de Deus através da palavra que sai da nossa boca e principalmente da nossa vida já transformada. Podemos também dizer que discipular é adotar o princípio da associação, ou seja, não quero fazer isso sozinho. Porque Deus não vai se manifestar através de uma pessoa, mas através de um corpo. Então temos sempre que estar associados a outros. Então, discipular é adotar o princípio da associação, convidando a outros a levar a palavra de Deus, como fez Paulo quando voltou da Macedônia. Acima de tudo, discipular é amar o outro como Cristo amou a seus discípulos débeis, mas ele amou até o fim, sem valorizar as suas fraquezas. Não vamos valorizar as fraquezas do outro, mas vamos aguardar pacientemente o tempo de Deus para que Cristo se manifeste através de cada vida, assim como Ele fez comigo, com você e com todos
que ele tem se aproximado, porque o desejo dele é sempre fazer discípulos e fazer com que a sua igreja cresça e se espalhe em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, amigos, que essa reflexão possa lhe ajudar na sua caminhada cristã, possa lhe ajudar na sua vida íntima, familiar, com sua esposa, com seus filhos, possa lhe ajudar a você ser um membro que estará sempre somando para o crescimento da Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, quero agradecer a sua companhia, a sua atenção e que Deus lhe abençoe com essa reflexão. Até um outro momento.